Salve, salve a todos, sejamos muito bem-vindos ao quinto encontro, num total de meia dúzia, da disciplina de Sistemas de Armazenagem, Distribuição, Transportes e Seguro de Carga. Então, caiu aqui, professor Fábio Capec, vocês nobres MBAs da UniFTech. Então, vamos lá. Hoje, nossa proposta de trabalho, conforme combinado, né, desde das primeiras aulas, é a gente tratar do último assunto previsto na disciplina, que é de seguro de cargas. E, e hoje ainda eu vou dar um tempo para vocês produzirem, terminarem, né, de produzir soluções para aqueles problemas que a gente vem ao longo das aulas acumulando, e eu tenho listado eles num documento de Word e tenho disponibilizado para vocês no Moodle, no Moodle da disciplina. Então hoje nós vamos ver esse último assunto, agora já. E vou apresentar um ou dois questionamentos só para este momento agora, né? Vocês trabalharem também para amanhã. Aí amanhã, nosso último encontro, também conforme tudo combinado entre todos aqui presentes, desde o primeiro dia de aula, a gente vai proceder da maneira de fazer uma apresentação das soluções que vocês vêm ao longo das aulas montando, tá? Esta apresentação, ela não requer forma, não requer slides. Quem quiser fazer isso, ok, bacana, mas não é obrigatório. O objetivo é a gente trocar experiências, a gente ter um ganho 360, vamos dizer assim, com as soluções que cada um, com a sua realidade ímpar, vá produzir em função dos problemas propostos, né, sobre os assuntos previstos na disciplina. E aí, com isso, todo mundo ganha, né? Todo mundo se enriquece mais. E aí, claro que a gente vai comentando, a gente vai agregando, enfim. Então, isto para amanhã, amanhã de manhã. Amanhã de manhã, esta atividade não é avaliativa, também conforme sempre a gente vem tratando. Então, resumindo, então hoje a gente vai ver seguro de carga. Eu vou, se a gente vai vencer, depois eu vou passar o tempo para vocês trabalharem. E aí, amanhã de manhã, a apresentação, não avaliativa. A atividade avaliativa da disciplina, eu vou criar de hoje para amanhã um link ali para vocês postarem. Aí sim, a atividade completinha, com um prazo de 2 semanas mais para frente, se eu não me engano, vai cair ali 10 de outubro, tá? Dá até um pouco mais de 2 semanas. Tá bem? Mas aí sim, só nesse momento é que vai valer nota. Tá bom? Então, beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, com o material que eu preparei e deixei disponível no Moodle nessa terceira semana, que trata sobre seguro de carga. Vocês estão enxergando aí os slides? Sim? Sim, Tá, legal. Maximizou a tela para vocês? O slide maximizou, gente? Tá, Agora sim. legal. Então vamos lá. Então, eis o sumário do que está preparado nesse material. Esse material ele ficou bem denso. Quem leu, né, deve ter percebido. Eu fiz bastante, produzi bastante coisa para vocês, para que vocês possam ter fonte de consulta depois, inclusive, tá? Então vamos lá. O que que a gente vai ver? No desenvolvimento ali, a estrutura regulatória e normativa do seguro de carga no Brasil, dinâmicas operacionais, então da cotação à indenização, o gerenciamento estratégico de riscos e melhores práticas, mensuração de desempenho, então quais são, né, os indicadores-chave aí para uma boa gestão de seguros e de riscos, questão de disrupção tecnológica e seu impacto no seguro de carga, contexto brasileiro e o futuro do seguro de carga, né, com inovações e tendências. Bom, como introdução, então, não vou ler tudo que é slide para vocês aqui, né? Isso aí fica para vocês depois lerem. Mas aqui, qual é a ideia principal? Primeiro, todo mundo sabe, quem trabalha na área de logística, que o modal rodoviário é o principal, vamos dizer assim, utilizado para transporte de carga. Então, ali a estatística
de 65%, é da NTT essa informação, e a gente tem problemas, né? Problemas em função de diversas causas que acabam criando aí a necessidade ou sendo fato gerador para a gente ter uma securitização, né? Então, depois a gente já vai ver que tipo de causas são essas. Mas, em geral, as causas para uso de seguro de carga são chamadas de sinistros, né? Que é o grau de sinistralidade. Eu confesso que a primeira vez que eu aprendi essa expressão, há muitos anos atrás, eu achei assim meio sinistra, né? Eu falei, porra, sinistro, né? O que é sinistro? Sinistro para mim é algo meio obscuro, sombrio. Confesso que até hoje eu não entendo muito bem qual é a ligação disso com seguro de carga, mas tudo bem, tá? Ok. A gente vai ver depois, né, na parte ali de. Agora, logo na sequência, né? Estrutura regulatória que os seguros, eles são praticamente obrigatórios. Praticamente não, são obrigatórios. Vamos ao direto. Então, primeira questão legal, né? Então, da Lei 11.442, que regulava, né, de 2007, a 14.599 de 23, é recente. Eu também coloquei no Moodle, isso é importante frisar para vocês, os links, né, das legislações que tratam sobre seguro de carga, e esta está lá também. Tá? Então, quem quiser depois olhar a miúde, então tem o link ali da legislação. Então, nós tínhamos um marco anterior, que é a 11.442, passou para 14.599, e o que que mudou? Então, como eu falei, ó, agora, esses três seguros, nós já vamos explicar cada qual, são obrigatórios. Três apólices, né, vamos dizer assim, que é a RCTRC, a RCDC e a RCV. Essa sopa de letrinhas aí. Vamos ver cada qual o que que significa. Então, peraí, deixa eu tirar da minha frente aqui. A responsabilidade civil, ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou direto para o quadro comparativo, que daí nele a gente já enxerga as três de maneira resumida e comparativa. Aqui. Essa tabela aqui ficou muito boa, tá? Porque aqui no canto esquerdo, na coluna esquerda, eu as coloco, e na direita a gente vai vendo o que que significa cada qual. Então, o da RCTRC, ela cobre o quê? Danos materiais à carga de terceiros, né? Então, riscos cobertos, acidentes, colisão, capotagem, tombamento, incêndio, explosão, todas são obrigatórias, né? A RCDC, desaparecimento da carga junto com o veículo. Então, aí é roubo ou furto. Pergunto a vocês, qual é a diferença de roubo e furto? Boa pergunta, professor. Nunca parei para pensar Tem uma na baita diferença diferença, entre tá? roubo e furto. Tem uma baita Eu, diferença não só no conceito, mas principalmente na securitização. Roubo, ó, tudo, tanto roubo quanto furto é o perdeu, né? Você perdeu a carga ali, vamos dizer. Alguém vai levar, tá? Alguém ou um grupo, né? Vai levar de ti sem contra a sua vontade. Só que o furto é sem você perceber, é sem violência. E o roubo é com violência. Como assim? Ora, então vou dar exemplos práticos. Você estaciona o caminhão em algum lugar, isso vale para carro também, tá? Você estaciona o veículo em algum lugar e quando você volta, vai fazer um lanche, alguma coisa, quando você volta, o veículo não está mais lá. Ele foi levado, foi furtado. O roubo é quando alguém te para com arma na mão ou qualquer tipo de coação, de ameaça, e, mediante esta ameaça, você é, s- sai do caminhão, enfim, e a carga é levada. Isto aí é um roubo, tá? Então, o seguro para cobrir isso é o RCDC. E o danos a terceiros não relacionados à carga, tá? Então é pessoa, né? Dano pessoal, ali, ó, danos corporais e materiais causados a terceiros pelo veículo. Então pode ser dano material também, mas não relacionado à carga. Então a parte do seguro, a apólice, perdão, que é relacionada à carga é aquela primeira lá, que é o RCTRC. Beleza, gente? eu só Funda- tenho uma dúvida, Claro, professor. claro.
conseguiria retornar aí. Esse dos danos materiais a terceiros, Vai ele falando. é novo, talvez, ou não? Ou ele continua sendo da mesma legislação? Porque eu ouvi falar que ele é novo, esse novo tipo de seguro. Será que procede essa informação aí ou não? Eu confesso que de cabeça eu não lembro o que está na lei anterior ali, ó, na 11.442, tá? Sim. Eu, assim, ô Janquiel, eu acredito que esse terceiro, sim, ele seja novo, porque realmente está falando aquele do terceiro ali, né? Ou qual que você está falando? Isso, do Corpor... colisão a terceiros. Isso, O que eu tinha conhecimento era só os dois, do furto de mercadorias e veículo propriamente dito, né? isso, isso. E aí esse de terceiro eu não tinha conhecimento. E aí eu vi falar de algumas pessoas que ele é novo. Não sei Eu, se procede ou não, ou eu estou desatualizado, talvez. eu vou correr atrás já já e te respondo, tá? Sim, não, tranquilo. Mas a Depois mensagem a gente principal pode. aqui, beleza. A mensagem principal aqui é que os três são obrigatórios agora e não eram antes. Isso aí. É isso aí, que esse de terceiro não era obrigatório, né? E agora pode ser que tenha passado, por isso que eu não tenho talvez Eu tenho a não impressão que tinha esse sim. conhecimento Eu tenho a também. impressão que esse terceiro ele não tinha antes, tá? Ou talvez tinha outro nome, mas eu prefiro dar uma olhada melhor e já te dar uma resposta melhor. Sim, Aqui só não, tranquilo. mencionando, beleza, gente. Ó. Aqui só mencionando então o papel dos órgãos reguladores, primeiramente saber quais são, que é a SUSEP, que não é a como é que é? Superintendência de Segurança Pública, não é de prisão, não é de prisão, né? Mas a sigla é a mesma, né? É Superintendência de Seguros Privados. E a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ok. Aí a tabela que a gente já viu. Agora a gente vai talvez até ter essa resposta aqui no material, que eu confesso que eu não lembro. Dinâmicas operacionais, então, da cotação à indenização. Bom, fluxo da contratação e precificação, né? Então, assim, vamos já direto para o terceiro aqui quesito. Então, os principais elementos que influenciam na precificação do seguro de carga são natureza da mercadoria, rotas do transporte, valor da carga, histórico de sinistralidade e o gerenciamento de risco, tá? Então, a natureza da carga é em relação a valor mesmo, né? Se é muito caro, se é um item eletrônico e tal, ou não. A rota tem a ver com o risco, né, daquele circuito, daquela rota, né? O valor da carga, valor dito direto. Histórico de sinistralidade também é considerado. Depois a gente vai ver o que, que é uma boa média ou um limite, né, vamos dizer assim, de média. E o gerenciamento de risco, isso aqui também é uma novidade, tá? Isso aqui eu já adianto, sim, é uma novidade. Isso aqui não era obrigatório antes, agora passou a ser, tá? E isso é muito importante, gerenciamento de risco, inclusive para a precificação do seguro. Aqui é um quesito também muito importante, que é a averbação da carga. Você pode ter feito toda a, sequ- é, as apólices, está tudo em dia, mas esse aqui eu até vou ler porque realmente é importante. Primeiro tópico ali, ó. A averbação de carga é o procedimento mais crítico na operação diária do seguro de transporte. Trata-se do ato formal e obrigatório de comunicar à seguradora antes do início de cada viagem. Então, eu deixei em negrito justamente para chamar a atenção. Isto é um ato formal e obrigatório, essa comunicação à seguradora antes do início de cada viagem. Então, você pode estar com tudo ali em dia, mas tem que haver isso. Todas as informações relevantes sobre a carga que será transportada, geralmente com bases ou na nota fiscal eletrônica ou no conhecimento de transporte. Então, a importância desse ato não pode ser subestimada. A averbação de carga é uma condição sine qua non, que significa em latim sem a qual não. Então, o seguro não vai funcionar se não tiver, então, sido feita esta averbação. Ok. E aí eu coloquei ali no terceiro tópico algo que a gente sempre tem que se ligar, né? Este procedimento, embora essencial, ele representa um ponto de atrito e um risco operacional significativo. Em operações de alto volume, a dependência de processos manuais ou semi-automatizados eleva a probabilidade de erro. Então aqui, ó, o que eu quis dizer
é que não nada é excusável. Então não há desculpa para não haver a averbação da carga. Então lá no último tópico, ó, uma simples falha administrativa pode ter consequências catastróficas de invalidar uma cobertura. Simples assim. Claro que eu estou sendo irônico no simples assim. É terrível isso. Não pode acontecer. Gestão dos sinistros. Então, o processo de regulação. Então, aconteceu um sinistro, né, haverá então toda uma regulação desse sinistro para avaliar se deve ser pago ou não. A gente sabe que seguro não é algo automático, que você teve ali o sinistro, furto, roubo, acidente, sei lá, e, e aí de repente vai receber já o valor do prêmio. Não. Então, temos que ter aqui a comunicação imediata. Não aconteceu o sinistro, não dá para amanhã eu ligo. Não, tem que ser imediata. Tá? Então, a primeira e mais urgente ação, ao identificar um sinistro, seja um acidente, roubo, avaria, é a comunicação imediata à seguradora. Isso aí vale também para nós, enquanto pessoas físicas, né? Se a gente tem aí algum tipo de sinistro em relação aos nossos veículos. Aí depois disso haverá, né, uma vistoria e uma regulação, ou seja, após a notificação, a seguradora designa uma empresa reguladora. Então, esses profissionais dessa empresa reguladora são despachados ao local do sinistro com múltiplos objetivos: prestar assistência, avaliar a extensão dos danos, tomar medidas para proteger e salvaguardar a mercadoria remanescente, conhecida como salvados, e iniciar a coleta de documentos e depoimentos. Então, documentação exigida. Processo de regulação é intensivo, cheio de documentos, tá? Aí eu vou pular ali, o BO é sempre o necessário, né? Mas também tem que ter conhecimento de transporte, anotas fiscais, manifesto, é uma série de documentos. O disco, o relatório do tacógrafo, né? Aí, dependendo de cada sinistro, vai ter sua correlata documentação. Prazos. Então, toda a documentação pronta, a seguradora inicia essa análise técnica e, por lei, ela tem um prazo máximo de 30 dias até, né, para efetuar o pagamento da indenização, se for procedente, né? Ainda tem esse detalhe. Motivos, lá no último tópico, motivos para a negativa de indenização. Então, além da falha, é uma eventual falha na averbação de carga, a seguradora pode legalmente negar o pagamento da indenização se for constatado o descumprimento de cláusulas contratuais. Então, motivos mais comuns: não observância das regras estipuladas no plano de gestão de riscos, excesso de carga no veículo, irregularidade com a habilitação do motorista, próprio motorista eventualmente está ali mediante efeitos de algum psicotrópico, álcool, sei lá, algum tipo de alucinógeno ou outras infrações, né, que ele tenha cometido para a ocorrência do sinistro, como essas que eu acabei de pontuar agora. Gerenciamento estratégico do risco e melhores práticas. Então, isso aqui eu dei uma ênfase porque isso é uma coisa nova e a gente precisa se apropriar. Então, o plano de gestão de gerenciamento de riscos como documento contratual. Então, também é algo obrigatório. Então, com a vigência da Lei 14.599, o Plano de Gestão de Riscos foi elevado a um novo status. Então, ele deixou de ser apenas um conjunto de diretrizes, de boas práticas, para se tornar um anexo com força contratual, legalmente vinculado às apólices. Tá? Esta mudança formaliza uma tendência de mercado onde as seguradoras não estão mais apenas vendendo uma promessa de indenização, mas sim um serviço integrado de gestão de riscos. Vamos logo para o que interessa deles, mas antes disso dizer o seguinte: o que que é um risco, gente? Falem para mim. Interajam comigo aí, por favor. O que que é um risco? Vamos supor uma rota aí, tem alguma estrada meio que tem algum perigo, bastante furto dentro Beleza? dessa rodovia aí. Então, eu acredito que seja isso, uma rota utilizada que tenha bastante assalto, alguma coisa assim. Então, é um risco passar nessa rota, é uma coisa assim, um risco de furto. Perfeito. Seria isso, talvez? A definição mais ampla, tá ótimos exemplos, Jorge Anquiel, mas a definição mais ampla, tá, que é importante a gente ter em mente,
é que o risco é todo fenômeno que pode impactar negativamente na operação que a gente está tratando. No caso aqui é transporte, né? Mas poderia ser riscos na atividade de uma fábrica, riscos até num serviço, no atendimento, por exemplo. Então, risco é todo aquele fenômeno que pode impactar negativamente a nossa atividade produtiva, qualquer que seja ela, tá? No caso específico aqui da aula de hoje, seguro de carga, então os exemplos que o Janquiel deu são muito pertinentes. Esses fenômenos, rota, furtos, possibilidades ou probabilidade de furtos, são riscos, né, que afetam o seguro de carga. Eu lhes pergunto, se forem maiores os riscos, o seguro aumenta de preço, o prêmio, ou diminui, se houver mais riscos? Quanto Aumenta. maior o Aumenta. risco, maior o preço. Exatamente, né? Então, quanto maior forem os riscos, não só um, né? Quanto maior forem os riscos, a tendência é que maior seja também o prêmio do seguro, né? O valor a ser pago para você usar o seguro. E aí a gente pensa, pô, fazer o quê, né? Gerenciamento do risco. Então, por isso que tem essa obrigatoriedade agora e tem um valor muito grande, é, até na precificação do seguro da carga. Mas vamos lá então, voltando para o slide. Uma gestão de riscos eficaz vai além do cumprimento do plano de gerenciamento de riscos e envolve uma cultura organizacional focada na prevenção de perdas em todas as suas formas. Então, a algumas aqui. Primeiro, mapeamento de riscos. Então, o primeiro passo é identificar de maneira proativa as vulnerabilidades. Então, a gente não pode ser surpreendido por fenômenos em alguma medida previsíveis, né? Então, por exemplo, hoje em dia, condição climática. Condição climática, vocês acham que é um risco ou não? Chuvas, ventos, etc. Sim, né? Eu acredito que pode ser assim, né? Sim, claro. Chuva, independentemente da intensidade, claro que quanto mais intensa, pior. Mas choveu, já aumenta o risco de acidente. Só de acidente já aumenta muito, mas também aumenta riscos de incidente, né, que são problemas só com o próprio caminhão ali, alguma pane, pneu furado, sei lá, algum tipo de derrapagem e tal. E aí, hoje em dia, quem é que é surpreendido por uma condição climática adversa? Tipo, saiu de casa, caramba, não sabia que ia chover. Hoje todo mundo sabe, né? Por quê? Porque hoje, a gente vai ver depois em tecnologias, nós temos, graças a Deus, aí, fáceis e disponíveis tecnologias para todo mundo, né? Todo mundo que tem um celular, por exemplo, consegue olhar a previsão do tempo. É claro que nem todas as previsões são bem acuradas e tal, mas normalmente, com algum desvio padrão, acerta, né? Acerta ali. Então a gente não pode ser surpreendido por determinados riscos. O Janquiel deu muito bons exemplos ali de rota, né? Então a gente tem que saber, pô, aquela rota ali é complicada para furto, complicada para acidente, complicada para qualquer outro tipo de problema. Então a gente também não pode ser surpreendido por isso. Então temos que fazer um mapeamento constante dos riscos, por isso que coloca ali proativo. Segundo tópico, tecnologia e monitoramento. Então também aqui na gestão de riscos, né? Então, a tecnologia é a principal aliada na prevenção. O uso de sistemas de rastreamento por GPS, iscas de carga, localização ocultos, né, da mercadoria, né? Sensores de porta, de desengate, câmeras de videotelemetria. Então, uma série de mecanismos que temos acesso hoje em dia, muito mais disponíveis e, não digo baratos, mas não muito caros, né? Pô, antigamente, para você botar um sistema de rastreamento num veículo era uma coisa muito cara. Até porque não se tinha essa disponibilidade da tecnologia de GPS, era uma coisa com outros satélites. GPS também é com satélite, mas eram satélites dedicados. Então isso era um serviço muito caro. Hoje não. Terceiro tópico ali, qualificação do pessoal. O fator humano é determinante, por óbvio, né? Então
quem lida com seguro de carga tem que ter treinamento contínuo para o motorista, na direção defensiva, protocolo de segurança e etc. Questão do controle de avarias, né, prevenção de perdas, não se limita só a roubos e acidentes, mas como os próprios danos físicos às mercadorias. Aí entra em cena o estufamento, vamos dizer assim, da carga, né? Que começa desde da unitização antes mesmo de entrar no veículo, ou seja, aquele embalamento, aquela unitização significa transformar em único, né? Unitização, transformar ali num SKU. O que é um SKU mesmo, hein? Esse daí eu lembro que o Felipe falou, professor. Pô, jogou pro Felipe, legal, hein? Stock Keeping Unit, é a unidade mantida em estoque. É uma forma de formatação, desculpe, uma forma de formatação é brabo, é uma formatação de carga, tá? Então você pode ter um mesmo item, sabão em pó 500 gramas, formatado de maneiras diferentes. Você pode ter pallets com 500 unidades, com 1000 unidades, com 200. Vocês vão me perguntar, pô, mas para que fazer isso, né? Que encheção de saco. Não, não é de graça, né, que se vai fazer isso, né? Ou aleatoriamente, monta aí um pallet com 200, outro depois pode montar com 500. Não, não é aleatório. Qual é o padrão aqui? Depende do tamanho do teu cliente, né? Se você tem clientes que são muito grandes, que conseguem absorver um volume, quantidade maior, você já vai formatar aquela carga naquele padrão que é absorvível por um cliente grande. No extremo oposto, você pode ter clientes pequenos também, que não tem condição de comprar uma carga muito grande. E aí você já monta o SKU de acordo com o fluxo, né, de saída. Muito bem. Melhores práticas na contratação e gestão de apólices, né? Então vamos lá. A contratação e a gestão de apólices de seguro são processos estratégicos que exigem diligência e atenção aos detalhes. Vamos a eles. Então, análise detalhada da cobertura. O que é isso? Tem que analisar aprofundadamente as necessidades operacionais. Então, a apólice contratada, ela deve ser compatível com o tipo de mercadoria, com as rotas, os riscos que são esperados. Então, a escolha das coberturas adicionais adequadas, como limpeza de pista ou avarias, deve ser feita com base na avaliação criteriosa e não só por uma questão de menor custo, né, que é o que a gente tende a buscar. Declaração correta de valores e mercadorias. Então, isso é um ponto de equilíbrio, né, entre custo e risco. O valor declarado para a carga, que formará a importância assegurada, ele deve ser preciso. Subestimar o valor para reduzir o prêmio pode resultar em uma indenização insuficiente em caso de sinistro. Então a gente normalmente subvalor, normalmente não, mas há essa situação de se subvalorizar, né, de diminuir o valor declarado para que o seguro também seja menor. Qual é o problema disso? Se precisar usar o seguro, vai receber um prêmio menor também, né? Então isso não é uma boa. Fora que é fraude, né? Limite máximo de garantia da apólice, então, que é o valor máximo que a seguradora pagará por sinistro. Tem que ser suficiente para cobrir o embarque de maior valor realizado pela empresa. Então, isso tem que ser considerado. Seleção de parceiros. Então, a escolha da seguradora e principalmente da corretora de seguros é uma decisão estratégica. É fundamental selecionar parceiros com sólida reputação, experiência comprovada. Então é aquela história, né? Aquela empresa, aquela seguradora, aquele corretor é enrolado. Normalmente corretora, a gente sempre tem mais reclamação da corretora. O regulador não vai, demora, ou ele é xarope, ele fica inventando coisa, criseando. Ou às vezes até da seguradora mesmo. Seguradora às vezes demora para pagar. Quando é uma reposição de peças, demora para fazer isso também. Aí já é uma questão logística, né? Então, isso tudo também tem que ser considerado. E negociação das cláusulas, né? Então, embora muitas cláusulas sejam padronizadas pela SUSEP, ainda existe espaço para negociação, especialmente em contratos de grande volume, né? Como a de concorrência, de apólice, que define como a indenização é dividida em caso a carga esteja segurada por mais de uma apólice. E assim a gente tem que consultar, fazer orçamentos, né, gente? Mensuração de desempenho. Então, tudo isso aqui tem que ser medido, como toda atividade produtiva nossa. Então, aqui eu listo para vocês alguns, eu vou direto aqui na tabela.
Então aqui, ó, resume bem os principais indicadores aí que eu entendo serem relevantes para a gente tratar. Então, da esquerda para a direita ali, a gente tem as categorias dos indicadores logísticos, de segurança e financeiro. Então, de logística, a gente tem ali os clássicos, né? On-time delivery, on-time in full, índice de avarias. Aí, na parte de segurança, índice de roubos, taxa de acidentes, taxa de não conformidade com o plano de gestão de riscos. E aí tem as fórmulas, inclusive, né, o objetivo da métrica e as implicações perante o seguro, né? Então eu vou ler só um ali para a gente entender. A primeira linha lá de cima, o on-time delivery, né, que é o número de entregas no prazo sobre um total de entregas. Aí você vai ter um percentual. Muito bem. Qual é o objetivo dessa métrica? Medir a pontualidade e a eficiência do planejamento logístico. Ok. A implicação estratégica desse indicador perante o seguro, então um baixo OTD, né, um baixo on-time delivery, pode indicar rotas de maior risco, aumentando exposições a sinistro. Então, se você está tendo entregas não num prazo pontual, você está atrasando, vamos dizer, então você está sujeito a ter mais exposição a sinistros de toda a ordem, né? Você está dando mole, ali, vamos dizer assim, né? Para o azar, né? Você está tendo atrasos, então, por consequência, você pode ter uma exposição maior e isso pode e certamente será fator de aumento de custo na hora do prêmio. Tá bem? Então, eu deixo essa tabela para vocês se inspirarem. A disrupção tecnológica e seu impacto no seguro de carga. Então, a questão aqui da tecnologia, né? Então, rastreamento e telemetria avançada. Isso aqui é uma coisa muito interessante, a gente saber que existe, tá, gente? Eu poderia botar aqui para vocês simplesmente assim, ó, contratem uma empresa, um TMS. O que que é um TMS? Alguém já ouviu falar? TMS. É o sistema de. Ele é, como se diz, é o sistema voltado mais para essa área de transporte, né? É isso? Isso, é o Transportation Management System, tá? Isto não é uma marca, tá? Isso é um conceito. Existem diversas soluções produzidas por diversas empresas que produzem, que oferecem para o mercado soluções em TMS, tá? Então, isso aí a gente tem que, obviamente, fazer toda uma cotação para entender qual que melhor atende, não só na questão de custo, mas de nível de serviço também. Então, eu poderia simplesmente, quando falar de tecnologias, né, falar do TMS, porque o TMS, gente, normalmente é uma solução integrada, tá? Então, isso é importante para a gente que trabalha com seguro de carga, saber que existem várias, graças a Deus no Brasil também, várias soluções em TMS, aqui no Rio Grande do Sul também. E aí, todas essas soluções, claro, de maneira variada, né, nunca nem todas são iguais, oferecem esses elementos que estão aqui, que é rastreamento básico, telemetria avançada, que daí vai calcular uma série de questões como velocidade que o caminhão teve, que é algo que o tacógrafo também faz, né? Velocidade, aceleração, padrão de frenagem, rotação do motor, tempo de condução, a própria videotelemetria, né? Também é utilizada. Tem caminhões, no Brasil, eu confesso que eu desconheço, mas na Europa, por exemplo, tem tecnologia que pega na boleia se há teor alcoólico indevido. É tipo um bafômetro na boleia, tá? Ou seja, o que que acontece? Sabendo que tem uma espécie de bafômetro na boleia, pô, ninguém vai dar o mole, né? Não tem E não tem tem alguns opção. outros casos, professor. Desculpa eu te Diga, interromper, que diga, diga, não. precisa fazer o bafômetro para o caminhão ligar o automóvel. Aqui no Brasil, que nem o professor comentou, eu não desconheço, mas Pois é, fora eu já vi essa questão aí. pois é. Então, seguindo. Inteligência artificial também, né, gente? Isso aí está cada vez mais presente na nossa vida. Então, o primeiro tópico ali, né? Subscrição e precificação. Então, algoritmos de IA são capazes de analisar volumes massivos de dados, incluindo históricos de sinistros, de toda a carteira, características de milhares de rotas, condições climáticas. Então, hoje, a gente tem que aprender a usar a IA porque ela é uma baita ferramenta, mas conquanto a gente saiba usar, né?
Então, a IA também ajuda na prevenção de sinistros, identificando padrões complexos e sutis que antecedem a ocorrência de sinistros. Por exemplo, sistema que pode aprender uma combinação específica de rota, horário, tipo de carga e condições climáticas, aumenta a probabilidade de um acidente em 80%, é um exemplo, né? Então, com essa informação, o sistema pode proativamente sugerir uma rota alternativa. Um exemplo nacional que todo mundo que transporta carga sabe e evita é a Rota da Morte, né? A Rodovia da Morte. Conhecem essa rodovia? É a Regis Bittencourt, no seu, ali, antes de chegar em São Paulo ou Curitiba, agora me fugiu. Eu acho que é antes de chegar em Curitiba, ali, os últimos 100 quilômetros. Me deu um branco agora, mas eu acho que é ali porque é uma subida. Ali é um troço que dá nervoso você olhar uma carga. Então tem rotas que já são conhecidas, né? Dependendo do âmbito, né? Dei um exemplo aqui nacional. Mas aqui no nosso âmbito regional, a gente conhece, né? A gente sabe onde é que tem mais problemas. Então a gente tem que usar a IA hoje para a nosso favor. Ok. Blockchain também, é, nessa questão contábil, né? A gente tem que saber usar isso, tá? Então, é conhecida por sua aplicação em criptomoedas, oferece um potencial transformador para logística e seguros ao garantir registro de dados transparente, tá? Então, isso é como se fosse uma transparência, uma accountability, né? Então, a rastreabilidade e a autenticidade, o blockchain ele pode ser usado para a criação como se fosse um livro-razão da contabilidade, né? Digital, distribuído e inviolável. Não tem como mexer nisso aí, alterar, adulterar, vai ficar registrado. Onde cada etapa da jornada de carga é registrada como uma transação. Mesmo que você apague alguma coisa, vai ficar registrado ali que você apagou. Tá? Então, cada participante da cadeia, fabricante, transportador, operador no armazém, fiscal, etc., pode adicionar informações, mas ninguém pode alterá-las retroativamente. Então, se tu quiser refazer alguma coisa, tu vai ter que criar um evento para desfazer o anterior e criar um novo para ser aquele que você queria que ficasse. Então, vai ficar tudo registrado. Isso é ótimo. Claro que isso tudo inibe golpes, né? Vamos dizer assim, né? Quer sejam culposos ou dolosos, né? Muito bem. Impacto no seguro. Então, para o setor de seguros, um registro imutável da jornada de carga, ele tem um impacto imenso. Em caso de sinistro, a verificação das informações se torna muito mais simples e confiável, reduzindo disputas, né? Ah, esse aqui foi viciado, teve alguma fraude. Não, isso aí não vai acontecer. Então, contratos inteligentes, então são programas auto-executáveis que rodam no blockchain, então isso também é possível. Então, no contexto logístico, um contrato inteligente poderia ser programado para, por exemplo, liberar automaticamente o pagamento do frete do transportador, assim que o sistema registrar via GPS a confirmação do destinatário. Você não nota nenhuma semelhança aqui com nenhum tipo de aplicativo de transporte, não de carga, mas de pessoas, às vezes até de carga, no meio urbano? São os Ubers da vida, né? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Só muda a pessoa por carga. A adoção dessas tecnologias está criando um cenário onde a segurabilidade, o insurability, de insurance, de seguro, de uma operação de transporte pode se tornar dependente do seu nível tecnológico. No futuro próximo, transportadores que não investirem em tecnologia de ponta poderão ser vistos pelas seguradoras como um risco incalculável. É sempre assim, né? Até a hora que for obrigatório, sempre chega a esse nível de obrigatório, que nem veículos, já há alguns anos, tem a obrigatoriedade de ter, pelo menos nos dois bancos da frente, os airbags, né? Um exemplo. E aí agora uma tabela para comparar tecnologias. Então sempre faço essas tabelas porque elas sempre resumem bem, né? E comparam uma com a outra. Então na coluna da esquerda ali tem telemetria, inteligência artificial e blockchain. Então, seguindo para a direita, as principais aplicações. Seguindo, impactos na gestão de risco. E terceiro, implicações para o seguro, né? Então, fica aí o material para vocês lerem quando for necessário na vida de vocês. Contexto brasileiro, desafios e gargalos setoriais. Então, aqui uma série de estatísticas, né, gente? Então, por país, né, botando aqui no país, o fato é que, infelizmente, no Brasil, o seguro de carga tem aumentado de preço ou de custo, enfim,
por conta de uma série de problemas que a gente já vai ver na sequência. Então, aqui, ó, a primeira é a infraestrutura, né? Pô, infelizmente, isso em média, né? A gente tem uma infraestrutura de estrada de rodagem precária. Tem exceções, a gente vê aí concessões que são feitas para as empresas que são as concessionárias e elas têm melhorado. Então, por exemplo, eu vou citar uma rota aqui no Rio Grande do Sul que eu vejo evoluindo bem. A BR 386 que liga Canoas a Tabaí. Na verdade, ela vai além, ela não vai só até Tabaí, não. Ela vai, acho que até Carazinho, se eu não me engano, que daí depois ela muda de número. É, vai além. Eu não sei porque fala Tabaí Canoas, porque ela vai até Carazinho, vai até lá em cima. E aí, nesse trajeto, eu vou pegar só o trajeto mais próximo aqui, que está cheio de obra, que é ali em Lajeado, Espumoso, se eu não me engano. Então tá cheio de obra ali, de duplicação, obra de. A primeira obra que fizeram foi as dos pedágios, né? Mas dos apoios também. Então tem melhorado a estrutura, mas ainda assim, ali é uma exceção, tá? Ali é uma exceção. A estrada, eu sempre achei a 386 boa, até um certo ponto, até Lajeado mesmo, porque depois dali já não era mais duplicada, agora estão duplicando, mas era boa também. Mas agora, dependendo de onde você vai, é muito sinuoso, por mais qualitativa que ela tenha, seja boa e tal. Então, enfim, a questão da infraestrutura, eu tenho certeza que vocês já sabem que isso é um quesito que impacta. A complexidade regulatória também, isso aí é uma coisa que ainda está bem recente também por conta da mudança da legislação. Tá? Então, ali, ó, a adaptação à nova legislação, embora tenha como objetivo a legislação nova simplificar e modernizar, ela introduz coisas novas, como foram as obrigatoriedades ali das apólices, e que realoca responsabilidades e tal. Isso aí tem adaptação, não adianta. Hum. A burocracia em sinistro, então, conforme também detalhado antes, o processo da regulação também pode apresentar uma vasta gama. Aquela história. Quem já precisou usar seguro sabe que quando precisa usar, começa. Tá, mas vem cá, cadê isso? Cadê aquilo? Ah, não, não sei o quê. É brabo, né? Aí a questão da falta de mão de obra qualificada também, que é menos tangível, mas existe, né? Sempre tem isso também. Para fazer principalmente uma boa gestão dos riscos, e fora a produção das documentações devidas também. Esses desafios interconectados formam aquilo que a gente chama de custo Brasil, né, do seguro de carga, né? Muito bem. O futuro do seguro de cargas, inovações e tendências emergentes. Esse termo que fique aí também absorvido por vocês, o ecossistema da InsurTech, que é tecnologias de insurance, tecnologias de seguro, né? De securitização, perdão, e as suas digitalizações. Então existem novas plataformas, né? Então existem novas insurtechs com foco, né, nessas dores de quem lida com seguro. Então isso é muito bom, isso ajuda bastante. Eu até costumo dar um exemplo aqui governamental. Normalmente o governo nunca anda no mesmo nível de excelência, qualquer governo, federal, estadual, municipal, do que a iniciativa privada, mas sejamos justos. O aplicativo lá, o gov.br, pô, melhorou bastante, muita coisa. Muito acesso a informações pessoais, até como é que se diz? A cartorização, a diminuição de necessidade de você ter que ir a um cartório para simplesmente reconhecer firma num documento. Você pode fazer isso pelo gov.br. Tá? Quem não sabe disso, saiba. Então, antigamente, quando você tinha que fazer algum documento formal, você tinha que ir no cartório para reconhecer firma. O que é reconhecer firma? Tu assina, alguém carimba lá, e te cobra, bota uma etiqueta lá validando, dizendo que você é você. E aí você paga ali um valor, fora o tempo que você perde, o custo de deslocamento, estacionamento, etc. Agora, você pode escanear e jogar para o GovBR e assinar. É claro que isso tudo tem que ter a tua idoneidade por trás, mas pelo menos é uma assinatura formal. Até porque para você ter o GovBR, você já é escrutinado. Diga, Felipe. Início do ano, eu vendi a minha moto para compra de um carro.
Aí a troca da moto a gente foi no Detran, a gente levou em torno de 2 horas para fazer toda a movimentação do nome, indo pro cartório e tudo mais. Aí quando eu peguei o carro, consegui fazer direto pelo aplicativo pelo Gov. O tempo que durou, 10 minutos. Muito Show de mais bola. rápido. Que beleza. Muito bom. Obrigado, Felipe. Logística 4.0, então novos riscos, novas coberturas. Então, o que que significa, né, a logística 4.0? Integração de tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial, Big Data, então uma cadeia de suprimentos mundialmente falando. Hiperconectada, inteligente, automatizada. Vou dizer, o Brasil não está muito nessa vibe ainda, né? A gente tem alguns bolsões assim de logística 4.0, mas uma hora chega lá, né? Uma hora vai. É, o ponto que eu destaquei ali no meio, há novos desafios para o seguro, que é a dependência dos sistemas digitais interconectados. Isso aí acaba gerando por si só uma vulnerabilidade, né? Então, quer ver um exemplo do nosso dia a dia? Não é comum, graças a Deus, acontecer, mas quando acontece, parece que a gente não consegue nem mais viver. Quando cai o WhatsApp, a gente fica mal, né? Caiu o WhatsApp, a gente fica mal. Então é um exemplo, né? Quando você está fazendo transporte de carga, você pode estar numa área eventualmente descoberta. Um ponto cego, um blind spot, né? É, então, isso aí é uma fragilidade. Novos horizontes, modelos de negócio. Então, seguro de modais emergentes, então drones, isso é uma coisa que daqui a pouco vai se tornar mais realidade. Nos Estados Unidos já tem, e aí implica em regulação. É tipo aviação, vai ter que ter faixa de voo. Vai ser interessante. Quem lembra do desenho dos Jetsons? Pois é mais ou menos aquilo lá, né? Então, seguro on demand, né? Que nem a gente teve recente aí a evolução de streaming on demand. Volta um pouco no tempo, não é muito não, viu? Antigamente, para você ver filmes que não estavam na TV aberta, você tinha que pagar o pacote todo, por exemplo, Netflix, Amazon Prime, HBO e tal. Hoje você tem a opção de, até pelo YouTube, que nunca passou filme, de uns anos para cá começou a passar, você tem a possibilidade de fazer on demand, por demanda, né? Você compra avulso, é como se fosse uma compra avulso. Então o seguro também eventualmente poderá em breve ser assim, né? Por demanda, não por período, né? Que nem a gente faz hoje. Então, concluindo, gente, infelizmente precisamos de seguro, infelizmente. Mas a recente promulgação da Lei 4.9.14.599 não foi apenas uma atualização normativa, mas um divisor de águas que redefiniu responsabilidade, tornando obrigatória a cobertura contra o risco crônico de roubo e fortaleceu a conexão entre o seguro e o gerenciamento de risco. Então, o plano de gerenciamento de risco ele ascendeu de uma boa prática para algo que tem que ser obrigatório ser feito e afeta, né, inclusive o custo do seguro. Então, operacionalmente, o processo de averbação da carga permanece como um ponto crítico, que não pode esquecer, tem que fazer, senão, eventualmente, mediante um sinistro, você pode não poder não fazer jus ao uso, né? E aí as tecnologias estão aí, como sempre tiveram, para evoluir, a gente tem que estar se adaptando. Bom, aí uma série de informações a mais aqui para vocês, tá? Deixa eu sair aqui da. Eu dei uma certa acelerada, gente, para poder permitir vocês trabalharem, tá? Então eu agora eu vou passar para vocês sobre este assunto que a gente tratou agora, só dois questionamentos, para também não poluir muito, para que vocês possam produzir, terminar o que eventualmente ainda não terminaram, em relação aos outros assuntos propostos, problemas, né, propostos. E em relação ao de hoje, só vou propor dois aqui bem simples para vocês exercitarem algum raciocínio mínimo, para que amanhã a gente possa fazer aquela troca, tá, de apresentações ali. Repetindo, não precisam produzir slides nem nada, é só
Eu vou seguir aqui a sequência das perguntas. Eu vou pedir, ô, Roberto, fala aí o que você elaborou como solução para a questões tais. Aí quem quiser contribuir com a sua também pode, quem quiser tirar dúvida pode. Então eu vou conduzir isso amanhã num bate-papo muito tranquilo e construtivo, tá bem? Ah, posso já passar aqui os dois questionamentos ou querem fazer depois do intervalo? Por mim, pode passar, professor, não tem problema. Por mim também, pode passar. Tá, Por então mim também. Se puder para passar, aí vamos adiantando. tá bom, vamos lá. São só dois questionamentos mesmo. Então, ei-los aqui. Sobre seguro de carga, vocês enxergam, hein? Tá ali embaixo, tá? Deixa eu só botar mais para cima. Pronto. É, sobre o seguro de carga. Então, duas coisas só que eu peço, gente. Apresente e explique um risco que julgues ser relevante para fins de securitização e apresente e explique um KPI para gestão de riscos. Então, simples assim, tá? Vejam, por favor, esses questionamentos, eles não cobrem toda a competência, né, de gestão de seguro de carga. Mas para fins de debate aqui para amanhã, tá? Só esses dois para a gente contemplar o assunto, né? Tá bem? Então veja, apresentar e explicar significa o seguinte, ó, apresentar um risco, o risco de beleza extrema do caminhoneiro. Explicar isso significa explicar como é que esse risco de fato o é. Por que que a beleza extrema do caminhoneiro pode ser um risco? Ah, porque ele vai atrair acidentes pela sua beleza. Eu estou aqui brincando, fazendo um exemplo que não existe, mas é essa sequência, essa é o raciocínio lógico de apresentar e explicar, tá? Então, da mesma forma para o KPI. Então, o KPI vai ser medição do túnel de vento do caminhão. Tá, explica aí qual é a funcionalidade desse KPI. Aí nessa hora você vai ver se ele é útil ou não, né? Tá bem? Esse material eu vou atualizar agora no Moodle para que vocês possam ter acesso, mas são essas as questões aí que, somando todas as outras, né, gente, que temos dois blocos ali, que amanhã vocês vão trocar, tá bom? Dúvidas, perguntas? Da minha parte, nenhuma, professor. Então, Tá gente, no bem meu relógio tranquilo. são 2 para as 8, praticamente 8 horas, 20 horas, né? Vamos fazer um intervalo agora, mas vejam, eu vou voltar por óbvio aqui, depois de 20 minutos, tá? 20 e 20. Mas eu vou estar aqui à disposição de vocês. Então, da minha parte, eu encerrei, eu não tenho mais o que passar para vocês. Então, aqueles que desejarem estar aqui online para eventualmente tirar uma dúvida, ok. Mas aqueles que entenderem que tudo bem, só amanhã mesmo, também ok. Eu vou estar aqui até o último aluno estar online. Diga, Nilmar. Professor, só uma dúvida. Eu vi lá no Moodle a pesquisa CPA lá, ela tá por metade do mês que vem, eu acho. E aí eu ia fazer a postagem, enfim, hoje de noite aí do trabalho e tal. Só que ela não permite, né? Ela tá liberada só a partir, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu não me engano, é a partir de 18 de outubro. Eu vou atualizar essa data, mas eu deixei de propósito indisponível para que vocês saibam que o amanhã não é para postar nada. Amanhã é só para a gente. Tá, Para amanhã é só para a gente conversar. A postagem vai beleza. ser para o dia 10. Aí, então, por isso que eu deixei de propósito ali Ah, não, indisponível tranquilo. para vocês Tudo não se certo. Achei que estressarem, tá? podia. Tá, tranquilo. Tudo Tá. certo, então. Para amanhã não tem que postar nada. Para amanhã é só trocar as respostas. Compartilhar um com o outro, Beleza. tá bom? Mas legal, Tá isso é bom ótimo. porque você viu, né, o Nilmar? Isso. Valeu. Tá. Então, daqui até 20 minutos a gente se reencontra. Valeu. Então, passado o intervalo, então vamos lá. A meta agora, a proposta é vocês produzirem, terminarem as questões anteriores e darem soluções para essas duas singelas aí que eu lhes propus hoje a respeito do tema seguro de carga, tá bem? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram desde já expor ou tá tudo bem? Só trabalhar mesmo.
De minha parte tá tranquilo. Consegue postar já o arquivo atualizado com essa pergunta, fazendo favor? Já postei. Tá lá embaixo, tá? Tá lá no final do Moodle, lá, terceira semana. Aí, e-books, videoaula, vídeos complementares. Aí lá embaixo, atividade avaliativa. Inclusive, eu já liberei, inclusive, a pesquisa da CPA. Já atualizei datas ali, 10 de outubro. Então, 10 de outubro é o prazo para vocês postarem essas atividades avaliativas, tá? Com as questões de hoje, inclusive. Mas confere aí, por favor. Peço que todos confiram se lá embaixo da. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar onde é que tá. Tá no Moodle, né? Então, Hein, professor? oi. Só que para mim conseguir acessar o arquivo lá, tem que responder a pesquisa CPA. Ah, Aí é? a pesquisa vai liberar a partir das 10 da noite. Tá, então peraí. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar essa lista com essas questões na segunda semana, tá? Beleza. Então deixa eu só atualizar aqui. Só um minutinho. Pronto. Tá lá na. Vocês devem estar olhando a minha tela, né? Então tá aqui, ó. Na segunda semana. Aí vem desce. Vídeos complementares, atividade avaliativa. Ué, tá aqui embaixo. Eu podia ter criado um arquivo também, eu fui boca aberta agora, desculpem. Eu podia ter criado um arquivo ali disponível para vocês simplesmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar esse cara aqui para terceira semana, tá? Para ficar mais condizente. Só um minutinho. Vocês estão olhando a minha tela do Moodle, né? Agora que eu me toquei, que eu simplesmente posso. Aqui, ó, pronto. Eis aqui. Estão vendo? Então na terceira semana, ó. Peraí. Tá no. Opa! Aê! Deu a louca aqui. Aqui. Terceira semana. Estão vendo aqui no Moodle o meu? Compartilhado na tela? Falem comigo, gente. Estão vendo? Sim, professor. Sim, Tá, professor. tá. Então ali, ó, terceira semana. Então desceu, e-books e tal, material aqui, ó, seguro de carga, as legislações e aqui tá o link já com o arquivo completo, tá? Testem aí para ver se abre, por favor. Eu testei aqui, deu certo. Deu certo aí, gente? Confirme para mim, por favor. Conseguiu abrir, Roberto? Professor, aqui deu certo. Tá, beleza, Terceira Tony, semana, obrigado. ok. Sim, As duas atividades aqui deu complementares. certo. Tá bom. Deu certo. Então tá, gente. Então é isso. Então eu estou à disposição de vocês aqui. Vou fechar minha tela para não ficar aqui assustando vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou aqui. Até o último aluno está online. Se não, até amanhã, 9 horas da manhã. Tá? Última, né? No, no KPI, né? Eu peguei a última ali.
focado na Tramontina Cutelaria, né? Na taxa de sinistralização que o senhor colocou lá no PowerPoint, a última lá de baixo. Eu me foquei nessa aí, eu peguei, né? Tá, Estava tá bom? pensando em botar avaliação de, dentro disso, fazer uma avaliação de eficiência, nessa avaliação de eficiência, que é os incidentes, roubos, acidentes e avarias, né? Pegar e fazer uma tomada de decisão, não sei se eu estou no foco certo, né? Dentro dessa tomada de decisão, descrever alguma coisa em uma taxa alta, uma taxa baixa, e no final ter alguma coisa de prevenção. Não sei se eu estou no, Sim, tá nesse caminho, ótimo. uma coisa Sim, assim. sim, tá Hã? ótimo. É que eu tô Aí. pedindo pouco para vocês ali, mas tá bem. As ideias que você Sim, tá. não, só pensando ali, que ali tem o PowerPoint, tá uma tabela bem legal. Sim, Aí eu peguei a última, né? Não, só para ver se eu estou no caminho, né? sim, tá sim, Alguma coisa. Roberto. Com certeza. Claro, eu não sei se a Tramontina tem, né? Como é que funciona lá, mas né? Só para perguntar, né? Não, tá Se, ótimo. Tá se é ótimo. esse o foco, né? Sim, tá no foco, Tá, sim. beleza. Obrigado. Falou.